Olá pessoal, dando continuidade ao assunto de cinemática escalar, nessa videoaula eu vou resolver alguns exemplos sobre o assunto que eu tratei na introdução aqui de conceitos introdutórios, tá? Eu vou resolver dois exemplos aqui sobre trajetória e referencial, tá? Antes então de vocês assistirem essa aula, recomendo que vocês assistam o primeiro vídeo dessa série aqui e o segundo também, que fala de velocidade escalar média, tá ok? Então nesse vídeo aqui eu vou resolver alguns exemplos dos conceitos introdutórios e num próximo vídeo vou fazer um vídeo exclusivamente sobre exercícios de velocidade escalar média. Os exemplos que eu estou resolvendo nessa aula foram retirados do livro Os Fundamentos da Física, de Nicolau Ramalho Toledo, o volume 1, que trata do assunto de mecânica, ok? Bom, então vamos lá, o primeiro exemplo, ele diz o seguinte: um helicóptero sobe verticalmente em relação ao solo com velocidade constante. Esboce a trajetória descrita pelo ponto P da periferia da hélice em relação A ao piloto do helicóptero, B a um observador parado no solo. Então o importante desses dois exemplos que eu vou resolver é o seguinte: nos dois nós temos o fato de que a trajetória depende do referencial, tá ok? Então, sempre quando a gente fala de descrever uma trajetória, a gente precisa necessariamente saber qual é o nosso referencial, porque isso daí vai influenciar na forma da trajetória, ok? Então, nesse exemplo aqui, ele está pedindo para a gente supor um ponto P na periferia da hélice. E aí, primeiro, ele pede para a gente analisar em relação ao piloto do helicóptero. Então veja bem, esse helicóptero está fazendo um movimento de ascensão vertical, ele tem uma certa velocidade v. Então esse ponto aqui na periferia da hélice, ele tem um movimento circular de rotação da hélice e um movimento de ascensão. O piloto do helicóptero que está aqui dentro, ele também tem uma velocidade v de ascensão vertical igual à do helicóptero. Portanto, quando ele olha para esse ponto P na periferia da hélice, o movimento que ele percebe de fato é o movimento de rotação aqui desse ponto P, ok? O movimento de ascensão, como ele está ascendendo junto, ele não vai perceber nesse ponto P aqui da periferia da hélice. Portanto, a trajetória do ponto P em relação ao piloto é uma trajetória circular, tá ok? Descrita então dessa forma aqui. Aqui o ponto P, né? Agora ele pede para a gente mudar o referencial e fazer o referencial em relação ao observador parado no solo. Então a gente representa aqui o solo e temos aqui o referencial nessa pessoa observando o helicóptero ascendendo. Então, em relação a essa pessoa, pessoal, olha só, o que ela percebe? Ela percebe o movimento de rotação da hélice e percebe também o movimento de ascensão. Por quê? Ele está parado aqui, né? Então, ele está percebendo o movimento de ascensão e o movimento de rotação. E como eles são simultâneos, percebam que o ponto P, ele vai acontecer o seguinte: ao mesmo tempo em que ele vai rodar, ele vai subir também. Então, o movimento que aquela pessoa de fora enxerga é um movimento desse tipo aqui, ok? Um movimento helicoidal, tá certo? Bom, vamos a um segundo exemplo aí. Um avião voa horizontalmente com velocidade constante. Então esse avião aqui, ele está voando de maneira horizontal e com velocidade constante. No instante indicado na figura, o piloto aciona um dispositivo e deixa cair uma caixa com alimentos, destinada a náufragos que se encontram numa ilha de difícil acesso. Então ele aperta um botão, a caixa começa a cair. Despreze a resistência do ar, qual a trajetória descrita pela caixa em relação ao avião e em relação à terra. Então olha só, pessoal, o avião, ele, em um determinado momento, ele libera a caixa começa a cair e o avião continua o seu movimento. Como que fica o movimento da caixa, então? Vamos observar, então, para isso, o movimento do avião
no momento posterior, né? O avião ele vai continuar se mexendo, então no momento posterior ele vai estar nessa posição aqui, em um outro momento ele vai estar numa posição posterior, porque ele faz um movimento retilíneo de velocidade constante, assim por diante. E a caixa? Percebam, pessoal, que a caixa tem dois movimentos, duas velocidades. Ela tem uma velocidade de queda e inicialmente ela estava dentro do avião, portanto ela tem uma velocidade inicial igual a do avião. Então ela tem também uma componente de velocidade aqui para a direita, tá ok? Então no momento posterior, nesse momento aqui, onde ela vai estar? Ela vai ter caído um pouco e andado para a direita também, acompanhado o movimento do avião. Ainda mais se a gente considerar desprezar a resistência do ar, né? Então, no momento posterior, essa caixa vai estar aqui mais ou menos. E no momento posterior ela vai cair mais um pouco e vai acompanhar o movimento do avião mais um pouco. Então ela pode estar aqui assim mais ou menos. Tá ok? Esse movimento ele vai ficar mais bem descrito quando a gente falar de MU, MUV e da composição desses dois movimentos. Tá ok? Mas por hora já é possível perceber que essa caixa tem dois movimentos de queda e devido à velocidade inicial do avião, então ela cai e acompanha o movimento do avião ao mesmo tempo. Então vamos lá, qual que é a trajetória da caixa em relação ao avião? Então imagina que você está dentro do avião olhando a caixa cair. Como você também está com a mesma velocidade do avião, você não vai perceber esse movimento para a direita aqui. Você vai enxergar justamente a cada instante a caixa o quê? Apenas caindo em relação à altura. Okay? Então, o movimento ou a trajetória descrita pela caixa em relação ao avião é um movimento de queda vertical. O que ele vai enxergar, então, um observador dentro do avião é esse movimento aqui. Okay? E na letra B? Pessoal, na letra B ele pede a trajetória da caixa em relação à Terra. Então, vamos supor que em relação à Terra a gente pode supor essas duas pessoas que vão ser resgatadas aqui. O que elas estão enxergando? Elas estão enxergando a caixa cair e estão enxergando a caixa se aproximar delas também. Então, o que elas enxergam é esse movimento aqui. Ok? Então, representando graficamente aqui, elas enxergam esse movimento aqui aproximadamente. Ok? Adianto para vocês que isso daqui se trata de um arco de parábola. E por que é um arco de parábola? Né? Então, a descrição do porquê isso é um arco de parábola, precisamente, vai ficar mais claro quando a gente estudar as equações do MU e MUV e como que a gente compõe esse movimento aqui a partir dessas duas características, ok? Então, pessoal, novamente, volto a ressaltar aqui, nos dois exercícios, a gente percebe que a trajetória depende do referencial, isso daí é o mais importante que deve ficar claro para a gente aqui, ok? Então, pessoal, no próximo vídeo vou resolver exemplos de aplicação de velocidade escalar média, tá? Finalizando essa parte inicial do estudo da cinemática escalar, ok? Então, espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo e até a próxima.